a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Olá, Roberta, sextou, hein? Sextou. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Chegamos aí na sexta-feira com bastante notícia. E lembrando que você também pode participar do nosso jornal mandando para cá sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Exatamente. Nós temos o nosso e-mail, né? tvccorreidamanhã@gmail.com e, é claro, o nosso WhatsApp. Bem mais fácil de entrar em contato com a gente, você grava o seu vídeo ali na hora, manda mensagem. Olha, 24 é o DDD, o telefone é 9839-8384. Manda sua mensagem, participa com a gente. Hoje é sexta, mas não por isso a TV para, nem por isso o jornalismo para. A gente está aqui para te atender e para cobrar também a solução para o seu problema, é claro. Exatamente. Olha só, hoje em Petrópolis o dia amanheceu com mais um dia belíssimo. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho da nossa sede, que fica no centro de Petrópolis, no coração da cidade imperial. O dia amanheceu lindo mais uma vez. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 5 de maio, 5/5, Dia Nacional das Comunicações e Dia Internacional da Língua Portuguesa. Governo do Estado do Rio e União Europeia firmam intenção de cooperação conjunta para ampliar iniciativas sustentáveis. Justiça suspende obras e condena Eletronorte a indenizar indígenas em 17 milhões de reais. Polícia Federal cumpre mandado de prisão da Operação Day After, na zona oeste do Rio de Janeiro. Joalheria é assaltada no centro de Petrópolis. Bancários de Petrópolis realizam manifestação contra fechamento de agências e recusa de atendimento a clientes. Motoristas de Petrópolis reclamam de trânsito intenso após obras e poda de árvores serem realizadas na quinta-feira. E mais, as dicas da agenda cultural para o seu fim de semana. Agora no Correio da Manhã na TV. Vamos começar na nossa edição olhando o que é destaque no nosso Correio da Manhã. Lembrando a você que a versão do nosso Correio da Manhã de hoje, nossa versão impressa, vai de sexta até domingo. Segunda-feira tem edição nova, tá, gente? Normal. Quase sempre é assim, só o feriado aí do dia 1º, né, que o pessoal ganhou uma folguinha. Mas vamos dar uma olhada nos destaques do nosso Correio da Manhã, na nossa primeira página. Na linha vermelha, ministro França teve chance de antecipar solução do Galeão em almoço na Firjan. Esse é um dos destaques da página 3 da coluna Magnavita. Na página 8, em especial, derrota do marco do saneamento acende alerta para o governo. Rio registra 5.442 novos negócios em abril. Olha que dado bacana. Esse é um dos destaques da página 6 que a gente vai acompanhar com vocês já já. Olha, na página 5, escória da CSN será tema de audiência. A montanha de escória da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, localizada a poucos metros do Rio Paraíba do Sul, será tema de uma audiência pública ainda sem data promovida pelo Ministério Público Federal. A foto é impressionante, a quantidade de escória que tem lá, né, gente? E a poucos metros realmente ali do rio, olha, a gente vê na foto. Outro destaque do Rio de Janeiro, Estado faz parceria com República de Cabo Verde. Na página 7 do Internacional, Rússia agora direciona acusações aos Estados Unidos. Planalto articula contra PEC do plasma. O governo tenta adiar novamente a votação da proposta de emenda constitucional que trata da coleta de plasma humano. A gente vai ver mais já já. Exatamente.
E na nossa página 4, o STF derruba indulto de Daniel Silveira. A maioria dos ministros decidiu, então, olha, por derrubar a validade do indulto de graça constitucional concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao então deputado federal Daniel Silveira. Temos outras notícias também, inscrições para Festival Paralímpico, temos os destaques do segundo caderno esporte, tem muita coisa bacana. Exatamente. Gente, na nossa página de opinião, nossa página 2 hoje, a grande influência internacional na Selic, falando aí sobre a taxa de juros, né, que é a Selic, que é a taxa básica de juros aqui do Brasil, e por que a família real faz sucesso no Brasil, uma explicação do porquê aí a família real faz tanto sucesso por aqui, né? Programas de TV, por exemplo, séries em streamings, né? Tem lá... Na verdade, a família real faz sucesso em tudo quanto é lugar, pois é, né? livro lançado, polêmico, né? Exatamente, Nossa. todo mundo gosta de uma polêmica, todo mundo documentário, gosta de saber, né, Roberta? como é a vida privada da família real, verdade, né? é um Big Brother para o mundo todo esse, né? Exatamente. Aqui no Brasil também temos a família real, Exatamente, né? Em Petrópolis, né? Não é à toa que se chama Cidade Imperial, a gente ainda tem resquício da realeza, né, portuguesa aqui na Cidade Imperial. Diversos locais históricos para se visitar, inclusive, né? Gente, na página 3, lá na coluna Magna Vita, nós temos o Pinga Fogo, é claro, e nós temos ainda várias fotos ali, né, na coluna dele, e ainda uma matéria, né, plataforma digital, local vai destacar o Rio, olha só. Uma nova forma de conectividade por meio de experiências turísticas singulares. Este foi o conceito apresentado pela Local, nova plataforma digital de turismo, que acaba de lançar a sua marca no país em tempos de Web Summit no Rio. Olha que bacana. Então, uma plataforma nova de turismo para a gente conhecer foi lançada no Web Summit no Rio de Janeiro. Nessa nova face... aqui ainda falando, né, sobre o encontro, né, que aconteceu no dia 2 de maio, no Copacabana Palace, reuniu autoridades governamentais, cônsuls, né, representantes da cadeia produtiva do setor e influenciadores que conheceram um pouco mais do aplicativo. Sucesso nos Estados Unidos. Então, o aplicativo está vindo para cá, para o Brasil, e foi lançado no Web Summit, esse evento que acontece no Rio de Janeiro. Pois é, e temos ali, né, no Pinga Fogo outras notinhas, e a notinha principal, cadê ela? França na Firjan. O ministro Márcio França chega nesta sexta-feira, dia 5, no Rio, para participar da reunião almoço do Conselho de Infraestrutura da Firjan. O prato principal será o galeão. O evento estava marcado para a quinta e foi transferido para a sexta a pedido do ministro. Se ele estivesse na data original, teria dificuldade para sair pelo Santos Dumont. Exatamente. Um incidente com uma aeronave da Gol na única pista do aeroporto criou um enorme transtorno no tráfego aéreo, prejudicando inclusive a ponte aérea Rio-São Paulo. O ministro ganhou um palanque para antecipar a sua posição sobre a recuperação do galeão e abrandar o fogo da próxima reunião no dia 16 em Brasília, com o governador Cláudio Castro e o prefeito Eduardo Paes. Aliás, nenhum dos dois foi avisado da agenda de Márcio França no Rio. Então, tá aí, esse é o destaque da nossa linha vermelha da primeira página. Exato. Gente, em política, na nossa página 4, governo contra PEC de comercialização de plasma. Há riscos de prejuízos para a rede pública e para a saúde das pessoas. Humberto Costa conversou com o Correio da Manhã em exclusivo e dentro da matéria explica um pouco sobre o porquê o governo vem contra essa PEC, né? E aí fala um pouco sobre a capacidade produtiva dentro da PEC. Enfim, você confere a matéria lá na nossa página 4. Temos também STF, maioria para derrubar indulto, né? A maioria dos ministros do STF decidiu na quinta-feira, ontem, derrubar a validade do indulto de graça constitucional concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao então deputado federal Daniel Silveira.
Até o fechamento desta edição, 6 dos 10 ministros entenderam que houve desvio de finalidade para beneficiar o ex-deputado. Há 2 votos para manutenção do indulto. A maioria seguiu o voto proferido na quarta-feira pela presidente da Corte relatora dos processos, a ministra Rosa Weber. Exato. Gente, na página de economia, notícia ruim. Cidadãos mais endividados. Pesquisa da CNC revela que 78% das famílias têm débitos, né? E ali do lado, um monte de cartão de crédito espalhado, porque a maior dívida do brasileiro é no cartão de crédito, né? É o parcelado, é aquela compra ali de mês, enfim. Não, e os juros são Exorbitantes. exorbitantes. Então, se você deixa pagar a fatura do cartão, sem já condições. era. Fica enrolado, né? Exatamente. E logo abaixo, a FGV aponta alta de 2,5% do PIB em fevereiro. Ou seja, a capacidade de produção do Brasil vem aumentando aos poucos e foi para 2,5% em fevereiro. Vamos à página do Estado? 5. Página do Estado do Rio de Janeiro, tem uma foto grande lá na nossa primeira página que mostra bem a degradação do meio ambiente feito pelo quê? Depósito de escória da CSN, fica perto da rodovia e próximo ao Rio Paraíba. Lá na primeira página, aquela foto é realmente exatamente impactante. Impressionante. Se puder colocar a primeira página, né, que mostra direitinho, né, a quantidade, né, de depósito de escória. E esse será o tema em audiência. Olha só, gente. Sobras de produção do aço viraram uma montanha em uma área de Volta Redonda. Então tá aí. Para saber sobre a reportagem completa, é só acessar o nosso site. Exatamente. Gente, pulando para o nosso nacional, busca por direitos digitais brasileiros procuram mais sobre a credibilidade na internet. Olha, brasileiros estão preocupados com as informações. Que bom, né? É assim que deve ser, gente. Confiar nos meios que tem ali credibilidade para divulgar notícias e não na conversa do WhatsApp. Infelizmente é assim que tem que ser, ou melhor, felizmente é assim que tem que ser. A gente tem que confiar nos meios de comunicação, naqueles que estão ali para orientar, não só, mas divulgar as notícias como elas são. Então, aqui fala ainda sobre essa confiança dos brasileiros e, é claro, dentro da matéria faz um contraponto com a PL que está lá parada, né, das fake news, né? Tem que ser debatida. Ela tem que ter um debate mais amplo, não dá para sair excluindo tudo quanto é página, tudo quanto é comentário, enfim. Você tem ali, esbarra muito, né, em cima da liberdade de expressão ou do direito, né, da liberdade de expressão. Proibir certas coisas ou não, coibir também, né? Então é perigoso. E aí a PL tem que ser aberta uma discussão maior sobre o assunto. E ele ainda traz outras notícias na nossa página, né? Campanha da saúde contra os mosquitos, olha, e mulheres sofrem com preconceito na música. Outra matéria falando um pouco aqui sobre o preconceito que diversas mulheres ainda sofrem, infelizmente. Temos também os destaques do esporte, né? E tem, a coroação afeta Liga Inglesa. Na verdade, a coroação afetou tudo. Olha só, a coroação afeta a Liga Inglesa e a gente vai mais lá para o internacional. Cerimônia de Charles cria feriado bancário. Olha só, a coroação do rei Charles III acontece no próximo sábado, amanhã. E o novo monarca vai quebrar a tradição e será coroado em um fim de semana. E, para a ocasião, o governo do Reino Unido anunciou um feriado bancário na segunda-feira. A coroação é no sábado, mas na segunda-feira, olha, fica todo mundo tranquilo. É porque o Quem Charles trabalha falou, nos bancos, vou pro né? final de semana, o pessoal, não, né? Exato. Era na sexta ali, agora vamos ter que não trabalhar na segunda, olha que chato. Exatamente. Então, Pois essa coroação vai dar o que falar, né, amanhã. Exatamente. Gente, temos lá aquela página especial, né? Derrota no marco do saneamento, acende sinal amarelo no governo, falando um pouco sobre o que aconteceu dentro da votação do marco do saneamento, né?
Cientistas políticos ouvidos pelo Correio da Manhã alertam para as dificuldades da conveniência de um governo de esquerda com o Congresso conservador, falando aí sobre esses embates que vão acontecer durante todo o governo que agora está em vigência. Então, esses foram os nossos destaques de hoje do nosso Correio da Manhã na TV, mas você confere tudo, é claro, acessando o nosso site correiodamanhã.com.br ou indo até as bancas de jornal. Aqui em Petrópolis, o Correio Petropolitano já está à venda e custa apenas R$ 2,00 para ficar bem informado, gente. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que inscrições para o programa Aprendiz dos Correios 2023 foi prorrogada até hoje. Exatamente. Você vai ver também o nosso Giro do Esporte e mais. O Detran vai realizar, olha, mutirão de atendimento neste sábado em diversas cidades do estado. É amanhã. Não perca, fiquem por aí, o Correio da Manhã volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. O governador Cláudio Castro se reuniu nesta quarta-feira com representantes da União Europeia no Brasil e o objetivo foi firmar uma parceria entre os governos para desenvolver projetos que estimulem investimentos em infraestrutura para a transição ecológica do Estado. O governador Cláudio Castro, os secretários de Desenvolvimento Econômico Vinícius Fará e de Turismo Gustavo Tutuca, o comissário europeu para o Meio Ambiente, Oceanos e Pesca, Virgínio Siquevicius, o embaixador da União Europeia no Brasil, Ignácio Ibanhes, se reuniram nesta quarta-feira para firmar uma parceria entre o governo do Estado e a União Europeia para desenvolver projetos que estimulem investimentos em infraestrutura para a transição ecológica do Rio de Janeiro. Na reunião, Cláudio Castro explicou que o objetivo do governo é transformar o Rio na capital verde da América Latina.
A medida colabora com as questões ambientais, reduzindo custos e reutilizando materiais, o que colabora para que o Rio de Janeiro entre em transição da economia circular. Esse período de transição ecológica é de extrema importância para o Estado, já que influencia na mudança de paradigmas de políticas ambientais, não só no Brasil, mas também na União Europeia. Durante a reunião, o governador Cláudio Castro ainda destacou que o Rio de Janeiro é o segundo maior produtor de biogás do Brasil e o primeiro de biometano, além de contar com o maior investimento privado da América Latina, o Porto do Açu, que já possui projetos de hidrogênio verde. A concessão do saneamento foi mais um destaque entre as medidas implementadas para a transição ecológica do Estado, além da universalização da distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto para cerca de 13 milhões de pessoas. A concessão projeta recuperar a Baía de Guanabara até 2023, injetando mais de 10 bilhões de reais na despoluição do ecossistema. E olha, gente, vamos dar prosseguimento aqui. A Eletronorte, concessionária de serviço de energia, foi notificada pela Justiça para suspender todas as atividades em terras indígenas. A decisão é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, e foi confirmada nesta quarta-feira pela Eletrobras, controladora da empresa. A medida vale para as atividades desenvolvidas pela Eletronorte nas áreas indígenas de Canabrava, Guajajara, Rodeador, Lagoa Comprida e Urucu-Juruá, em Mato Grosso e no Amazonas. Em comunicado ao mercado, a Eletrobras declarou que também foram suspensas as licenças já concedidas ao empreendimento Linha de Transmissão de Tucuruí e Marabá, no estado do Pará, e Imperatriz e Presidente Dutra, no Maranhão. O TRF1 também determinou que a Eletronorte realize um depósito mensal de um salário mínimo para cada integrante das comunidades indígenas citadas, com base no censo demográfico fornecido pela Secretaria Especial de Saúde Indígena. Conforme comunicado, o montante total a ser pago é estimado em 17 milhões de reais. Pela decisão, o IBAMA não pode conceder novas licenças ao empreendimento até que seja realizado um estudo de componente indígena. A Eletrobras informou ainda que a notificação é resultado de um recurso interposto pelo Conselho Supremo de Caciques e Lideranças da Terra Indígena Canabrava-Guajajara. E as inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios 2023 foram prorrogadas até hoje. A iniciativa tem o objetivo de inserir os jovens no mercado de trabalho. Estudantes de todo o país que tenham entre 14 e 21 anos de idade completos e cursem, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental podem participar do programa Jovem Aprendiz dos Correios 2023. Vale ressaltar que, de acordo com o edital de abertura da Certame, só é possível fazer apenas uma inscrição, sendo vedada a utilização de documentos de terceiros. Caso seja necessário alterar algum dado cadastral da inscrição já concluída, tal alteração vai poder ser realizada até o término do novo período de inscrições. São 4.382 vagas, mais a formação de cadastro de reserva disponíveis em todo o país. Do total das vagas, 10% são destinadas aos candidatos com deficiência e 20% aos que se declararem pretos e pardos. As inscrições podem ser feitas no site do Correios e o quadro de vagas por estado, especificando os municípios, pode ser acessado no link que está aparecendo agora aqui na tela. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. E olha só, gente, na tarde dessa quinta-feira, a Polícia Federal prendeu um homem foragido da Justiça por cometer crime contra a ordem tributária na região de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. A partir de informações de inteligência da Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, policiais do grupo de capturas no núcleo de operações localizaram o foragido na Taquara e cumpriram com êxito o mandado de prisão definitiva, expedido pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Além da prisão, os policiais federais, olha só, apreenderam uma pistola Taurus 9mm. A ação ocorreu no âmbito da Operação Day After, deflagrada
em diversos estados do país e destinada a dar cumprimento de mandados de prisão expedidos contra colecionadores, atiradores e caçadores, os CACs, bem como possuidores de armas de fogo em geral, visto que a existência de mandado de prisão quebra o registro da idoneidade para obtenção de porte de armas de fogo, conforme prevê a Lei 10.826. Após as formalizações, um homem foi encaminhado ao sistema prisional do Estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Completando a informação aqui, o Flávio Dino, ontem ministro da Defesa, da Justiça, ainda falou sobre isso, que como, o cara tem um mandado de prisão expedido, está foragido da Justiça e foi registrar sua arma ainda, foi lá na Polícia Federal fazer um registro novo da sua arma. É complicado, Ainda bem que foram pegos. É isso, gente. E amanhã, o Detran do Rio vai realizar um mutirão para emissão da carteira de identidade em diversas unidades do estado. Os atendimentos vão ser realizados das 8 horas da manhã às 2 da tarde. De acordo com o Detran, o objetivo é facilitar a emissão da carteira de identificação civil e da carteira SEAP. A ação, que vai ser realizada no próximo sábado, dia 6 de maio, vai acontecer em 61 unidades do Detran em todo o estado do Rio de Janeiro. Entre elas, em Petrópolis, a sede fica localizada no Hipershopping Alto da Serra, também em Patidoféres, que fica localizado na Praça Professor Cornélio José Fernandes, e também em Areal, que fica localizado na Avenida Amaral Peixoto, número 816. Os atendimentos vão ser realizados de 8 da manhã até as 2 horas da tarde. No entanto, é preciso fazer o agendamento prévio no site do Detran, em www.detran.rj.gov.br. Vão ser disponibilizadas 2.800 vagas de atendimento. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. Bom, gente, agora a gente vai para o nosso giro do esporte. Vamos ver o que está rolando no nosso mundo do esporte agora. Vamos começar o nosso giro com os resultados da Taça Libertadores. O Racing da Argentina empatou em 1-1 com o Flamengo ontem à noite. E o Libertad do Paraguai perdeu por 2-1 para o Atlético Paranaense. Esses foram os jogos de brasileiros, ontem na Libertadores. Já na Copa Sul-Americana, o Goiás venceu o Guimasia de La Plata, da Argentina, por 2-0. O Botafogo empatou com a LDU do Equador por 0-0. E o Fortaleza goleou o Estudiantes de Merida, da Venezuela, por 6-1, porque tem dois Estudiantes, Tem o de Merida e tem o Estudiantes da Argentina. E olha só, gente, saindo agora dos gramados para as quadras, o caso Wallace continua, tá? A Federação Internacional de Vôlei vai acionar o Conselho Administrativo se o Comitê Olímpico do Brasil pedir a suspensão da Confederação Brasileira de Vôlei. A entidade máxima do vôlei afirma que ainda não foi comunicada sobre punição da CBV e ressalta, abre aspas, este tipo de decisão se limita à competência do COB, fecha aspas, ou seja, a decisão do COB é acima da do comitê ali, no caso da Confederação Brasileira de Vôlei. E isso é o que o órgão máximo da entidade do vôlei fala, mas ele ainda não foi comunicado sobre a decisão. Então, o Wallace continua ali, ou joga ou não joga, o caso está nesse patamar, nesse momento. No basquete, olha só, São Paulo venceu o Pinheiros e fica com a vitória da semifinal da NBB. O tricolor derrotou o rival por 77-60 e abriu 2-1 na série das quartas de final. Em outra partida, o Bauru bateu o Flamengo e força o jogo 4 das quartas de final do NBB. Precisando vencer, o time paulista fez 91-80 no panela de pressão e diminuiu a série para 2-1. O próximo confronto acontece no sábado, agora, tá?
às 8h30 da noite, no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro. Aguardar agora, porque é outra quartas de final para ver quem sobe lá para as semis, né? E olha só, o Rio de Janeiro sediará o pré-olímpico de tiro esportivo em abril de 2024. A competição vai acontecer de 11 a 19 de abril no Centro Militar de Tiro Esportivo em Deodoro, local que sediou a disputa da Olimpíada Rio 2016. Na ocasião, o paulista Felipe Won faturou a medalha de prata. Mudando agora, vamos para o ciclismo paralímpico. Gilmara do Rosário é bronze na Copa Mundo. A brasileira garantiu a medalha na etapa de Ostend, na Bélgica, na prova contra-relógio, né, da classe WH2, a atleta que impulsiona uma bicicleta com os braços. Então tá aí mais uma medalha para o esporte paralímpico brasileiro. E ainda falando um pouquinho de esporte, olha só, os organizadores do Imperial Open de futebol de mesa em Petrópolis anunciaram que as inscrições para a segunda edição da competição, que vai acontecer no dia 21 de maio, estão abertas e com número limitado de participantes. O local das competições será novamente no Serrano Futebol Clube e começam às 9 da manhã. De acordo com Ramilo Neves, um dos organizadores, esta segunda edição está acontecendo por causa do grande sucesso da primeira, que aconteceu em abril deste ano, e que contou com a presença de 22 atletas de Petrópolis, Três Rios, Rio de Janeiro e Juiz de Fora, proporcionando jogos emocionantes de altíssimo nível de competição. Naquela oportunidade, o grande campeão da Série Ouro foi Lian. Na Série Prata, o título ficou com o experiente botonista petropolitano Titio, mais conhecido como Alex Sindicato. Enquanto na Série Bronze, o campeão foi o também botonista petropolitano Marcel, que garantiu o título com uma segunda fase invicta. Para esta edição, o número de vagas também está limitado. A taxa de inscrição custa R$15. E para mais informações, o e-mail é lifmoficial@gmail.com ou basta ligar para o telefone número DDD 24 98849 0705. O local para treino continua o mesmo, na Toca do Goiaba, na Rua Dr. Paulo Hervé, 868, no Bingen. E você vai ver depois do intervalo que Petrópolis e Nova Friburgo registram furto de fios, de cabos, né? Que as pessoas acham que é cabo de cobre, né? Exatamente, é o que se alastrou pelo estado do Rio, né? Começou lá embaixo, agora está em tudo, né? E você vai ver também que bancários de Petrópolis, olha só, realizam manifestação contra fechamento de agências e recusa de atendimento a cliente. Fique por aí, não saia, aguarde, que a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. E olha só, uma joalheria foi assaltada na tarde de ontem na rua Paulo Barbosa, em Petrópolis. Em 6 meses, essa é a segunda loja da marca que sofre com a ação de criminosos em Petrópolis. Uma loja que vende joias, semijoias e relógios foi assaltada por volta de 1h da tarde desta quarta-feira. Segundo informações de testemunhas, 2 homens entraram no estabelecimento que fica na rua Paulo Barbosa, no centro de Petrópolis, em plena luz do dia. Ainda segundo as informações, os criminosos chegaram em uma moto que ficou estacionada em frente à loja por volta de 10 minutos antes de entrarem no estabelecimento. O prejuízo deste último assalto ainda não foi calculado pelos proprietários, mas ele vai ser somado a um outro que ainda está sendo recuperado. Em dezembro do ano passado, uma outra unidade da loja Tendência, que fica no shopping Pátio Petrópolis, foi furtada. Na ocasião, os criminosos entraram no estabelecimento enquanto ele ainda estava fechado e deixaram um prejuízo de entre 70 e 100 mil reais. Ainda de acordo com testemunhas, uma das atendentes da loja passou mal durante o assalto desta quarta-feira. Ainda segundo as informações, os criminosos não estavam armados. A Polícia Civil foi acionada pelas funcionárias logo em seguida. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, de janeiro a março deste ano, 5 roubos a estabelecimentos foram registrados em Petrópolis. Até o momento, os dados de abril ainda não foram divulgados pelo ISP. Além disso, nos 3 primeiros meses do ano, 10 pessoas foram assaltadas nas ruas de Petrópolis. Ainda assim, houve uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 21 roubos de rua. Olha, em nota, a Polícia Militar informou que o caso foi registrado na 105 Delegacia de Polícia e está sendo investigado. A gente nem sabe o que falar. Em plena luz do dia, 1h da tarde. 1h da tarde. E eles fazem esse saque, assaltam e ninguém fala nada, polícia. E a Paulo Barbosa é um local que tem muitos guardas municipais, né? E ninguém viu nada. E na manhã de ontem, bancários de Petrópolis se reuniram para manifestar contra o fechamento de agências aqui na cidade de Petrópolis e contra também a recusa de atendimentos a clientes. Olha só, gente. A manifestação foi organizada pelo Sindicato dos Bancários de Petrópolis. Entre 9h30 da manhã e meio-dia desta quinta-feira, representantes do Sindicato dos Bancários de Petrópolis estiveram em frente à agência do Bradesco, na Rua do Imperador, no centro, para realizar uma manifestação. A atividade teve como objetivo lutar contra o fechamento de agências e a recusa de atendimento de clientes e usuários do banco. O Bradesco está fazendo 2 ações que está penalizando diretamente seus clientes e usuários, que está reduzindo o local de atendimento. Hoje essa agência é a única agência que tem caixa físico. E também, além disso, a única agência que tem caixa físico, ela está recusando o atendimento interno. Ela está empurrando os seus clientes e usuários ou para as máquinas ou para os correspondentes bancários. De acordo com o Sindicato dos Bancários, os bancos não podem se negar a oferecer o atendimento presencial, mesmo que já estejam disponibilizando outros canais de atendimento, como as plataformas digitais e os caixas eletrônicos. Desta forma, a instituição financeira vai estar descumprindo uma das resoluções do Banco Central do Brasil. Este é o caso do Banco do Bradesco. De acordo com o sindicato, a instituição demitiu funcionários em massa, extinguiu agências físicas e ainda reduziu drasticamente o número de caixas eletrônicos das unidades. Em abril deste ano, a agência do Bradesco, que ficava no Alto da Serra, encerrou as atividades. De acordo com o órgão, os clientes foram redirecionados para a agência 3403 na Rua do Imperador, ao lado do antigo Cinema Petrópolis. Só nesta unidade são mais de 10.500 clientes. Existe uma questão do sigilo bancário, que só o bancário, a agência bancária pode garantir isso ao cliente e ao usuário. Que não vai passar informação de CPF, de dados pessoais, endereço, saldo de conta, transações. Os correspondentes bancários, primeiro, quem trabalha nos correspondentes bancários não são bancários. Eles não assinam esse termo de sigilo. Isso já é um grande problema. O outro problema é a questão de falta de segurança, porque a pessoa vai para um correspondente bancário, que não é uma agência bancária, que não tem porta giratória e não tem vigilante. Então ela se expõe a um risco maior, a questão dela da segurança pessoal
se colocando nessa situação. A manifestação é uma campanha da Federação das Trabalhadoras e dos Trabalhadores do ramo financeiro do Estado do Rio de Janeiro e dos sindicatos em defesa do consumidor e da população. De acordo com o sindicato, a luta é para exigir um melhor atendimento e também a contratação de mais bancários, além de condições dignas de trabalho para os funcionários. A nossa grande intenção aqui é conscientizar os clientes usuários e a população de Petrópolis em geral, né, de correr atrás dos seus direitos. Então aqui o Bradesco, a pessoa é usuária ou é cliente do Bradesco, acessou a agência e não deixaram entrar, empurraram, recusaram o atendimento, ela entra em contato com o Banco Central, faça uma denúncia no Banco Central número 145 ou também ao PROCON da cidade ou PROCON Nacional, que é uma ligação gratuita também 151. Mas tem um PROCON da cidade, a gente está divulgando aqui os números, tem um WhatsApp do PROCON de Petrópolis, é só fazer uma reclamação, eu tive uma recusa de atendimento, eu fiquei tanto tempo na fila, né, tem que correr atrás dos seus direitos. Então, o Sindicato dos Bancários de Petrópolis está aqui para conscientizar a população de fazer valer os seus direitos. É isso aí. Isso aí. E ainda tem aquele papelzinho da fila, né? Olha só, você tem que ser atendido em X minutos, né? Pois é. Gente, olha só. Que o trânsito de Petrópolis é complicado, não é novidade, né? Os congestionamentos já fazem parte da rotina dos moradores. E a situação ficou ainda pior nessa quinta-feira, porque foram promovidas uma obra de recuperação de via e uma poda emergencial de árvore em vias importantes da cidade. Os procedimentos, apesar de necessários, causaram um nó no trânsito da cidade. Trânsito lento e pontos de congestionamento. A quinta-feira foi complicada em Petrópolis. Quem tinha compromisso agendado fatalmente chegou atrasado. Dependendo da hora do pico, é complicado. Tá muito movimento, pô. Tá ruim pra danar, cara. 2 fatores podem ter influenciado para que os petropolitanos sentissem dificuldade para se locomover nesta quinta-feira. O primeiro seria a realização de uma poda emergencial na rua Hermogênio Silva. E o segundo é uma obra que está sendo realizada aqui na rua Dom Pedro, que fez com que diversos pontos de ônibus fossem trocados de lugar. Qualquer coisa em horário comercial, seja poda, seja a obra, qualquer coisa que venha fazer no horário da parte da manhã ou da tarde, que é mais agitado, complica, né? Não só para mim, mas para todo mundo. Dificulta porque sempre engarrafa mais, atrapalha mais o trânsito. Porque tinha que fazer isso de madrugada, né? Seria melhor, né? A mudança ocorreu logo pela manhã, por volta das 9 horas. As linhas 300, 330 e 340 foram transferidas do Bosque do Imperador para a Avenida da Imperatriz, entre os números 166 e 216. A medida foi adotada devido a um buraco que existia na via e que precisava ser reparado. As intervenções terminaram por volta das 3 horas da tarde, horário em que o ponto do Bosque do Imperador voltou a ser utilizado. É isso aí, né? E o petropolitano tem que enfrentar isso. Ontem, quando eu estava indo para casa, né? Quando saí do jornal aqui, o trânsito para o centro da cidade já estava um caos. De manhã cedinho. É isso. Um homem foi preso em flagrante em Nova Friburgo após realizar o furto de fios de cobre. A ocorrência foi registrada na 151ª Delegacia de Polícia de Petrópolis na última quarta-feira. Câmeras de segurança flagraram o mesmo crime em Itaipava. Policiais civis da 151ª Delegacia de Polícia de Nova Friburgo prenderam em flagrante um homem por furto de fios de cobre. Ele foi capturado no bairro de Córrego Dantas, em Nova Friburgo. As investigações começaram após o dono de uma empresa metalúrgica no bairro de São Pedro registrar um boletim de ocorrência apontando um suspeito que teria realizado o furto dos fios. Ele, então, quando encontrado, estava com esses fios e questionado pelos agentes, ele confessou o crime. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde a vítima, inclusive, confirmou quem é a identidade, na verdade, desse suspeito e ele foi preso. Já em Petrópolis, o mesmo crime também aconteceu na madrugada da última quarta-feira. De acordo com a CPTrans, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, um homem invadiu o terminal rodoviário de Itaipava para realizar
o furto de fios de energia dos banheiros do local. As imagens da câmera de segurança mostraram o momento exato em que esse furto foi realizado. De acordo com a CPTrans, os fios que não foram furtados foram vandalizados. As equipes já realizaram o restauro na região e as imagens da câmera de segurança foram encaminhadas para a delegacia para auxiliar nas investigações. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. Olha só, gente, ontem nós mostramos aqui que uma confusão envolvendo uma mulher que se identificou como protetora de animais e um homem em situação de rua foi parar na delegacia. Isso porque ela havia retirado o cachorro do homem, contra a vontade dele, alegando maus tratos. Mas após a apuração do caso, na delegacia o animal foi devolvido ao seu dono. Vamos conferir. Depois de um susto, um final feliz. Após ter tido o cachorro retirado contra a vontade, um homem que, segundo a Polícia Civil, vive em situação de rua em Petrópolis, recebeu o animal de volta na noite da última quarta-feira. O cão havia sido levado na manhã do mesmo dia por uma mulher que se identificou como protetora de animais. Tudo foi registrado em vídeo e as imagens ganharam repercussão nas redes sociais. Depois da confusão, ambos foram parar na delegacia. Em depoimento, a mulher afirmou que já havia ajudado o animal e que, inclusive, já havia também disponibilizado vacinas para serem aplicadas no cãozinho. O homem falou que sim, a mulher já ajudou, mas que ele não pertencia a ela, e sim ao homem. A Polícia Civil informou através de uma nota ao Correio que a investigação segue em andamento. Que bom. Que bonitinha a imagem. Matheus, né? tem como colocar aquela imagem novamente do reencontro? Se você achar. Tava felizão a doguinha lá. Gente, que coisa maravilhosa, né? Temos aí, Matheus? Conseguimos? Se der para colocar, né? Todo feliz, mas não tem problema. A gente vai para a próxima matéria e qualquer coisa a gente resgata essa imagem, porque vale a pena, né? A imagem do cachorro, essa imagem Pode aí. soltar aí rapidinho pra gente ver de novo aí, ó. Felicidade do doguinho, Ai, ó. gente. Isso é amor, né? Bacana. Vamos dar continuidade aqui. A gente falou do assalto, infelizmente, lá na rua Paulo Barbosa. Esse senhor, ele fica muito com o cachorrinho dele na Paulo Barbosa, em Petrópolis, e a gente continua falando exatamente da Paulo Barbosa, em Petrópolis, só que agora das calçadas, que estão desniveladas e esburacadas. Quem passa pelo local diariamente denuncia que muitas pessoas costumam cair ali devido a esses problemas. As calçadas são espaços públicos que fazem parte de um sistema de mobilidade urbana para a locomoção de pedestres, mas em Petrópolis muitas delas se encontram em condições precárias. Os pedestres que passam pela Paulo Barbosa diariamente precisam desviar dos buracos e caminhar pela rua com cautela para evitar acidentes. Segundo relatos dos passageiros que embarcam no transporte público na região, diversas pessoas já se acidentaram por conta das irregularidades das calçadas, o que torna um perigo ainda maior para aqueles que têm alguma dificuldade de locomoção, como idosos e gestantes. Horrível. O ônibus sempre lotado, rua esburacada. Tem risco de cair? Muitos. Hoje uma senhora caiu no meu pé. Eu socorri ela, ajudei ela, tropeçou nessas calçadas horrorosas. Entendeu? As condições estão precárias. Mas a situação não se limita apenas a Paulo Barbosa. Em boa parte das ruas do centro é possível ver buracos e desníveis que atrapalham também os veículos, principalmente de grande porte. Isso também contribui para o alto índice de ônibus quebrados. Após a conclusão das obras de asfaltamento, é possível ver que os bueiros não foram nivelados na mesma altura da rua. Um projeto de lei aprovado na Câmara Municipal de Petrópolis em 2021 torna obrigatório o nivelamento de tampões e bueiros após obras de asfaltamento nas ruas. O intuito é evitar que carros e pessoas se acidentem. Como é que é para a senhora que passa aqui diariamente? Quase cai, se machuca, é horrível. Está precisando de uma reforma. E olha só, gente, moradores da rua Duque de Caxias, na Vila Militar, em Petrópolis, denunciam que a região está sem iluminação pública, capina e manutenção em geral.
A situação se agravou ainda mais após um vazamento de água que comprometeu a única calçada que dá acesso ao local. Andar na Rua Duque de Caxias, localizada na Vila Militar em Petrópolis, tem se tornado um verdadeiro desafio. Desde as tragédias registradas em 2022, parte da via ficou comprometida por um deslizamento de terra que persiste até os dias de hoje. Outras partes da calçada estão tomadas pelo mato devido à falta de manutenção. O desleixo chama a atenção, já que a via é um dos principais acessos ao 32º Batalhão. Posso dizer a você que desde o governo municipal passado eu não vejo com regularidade capina. Raramente, ou quando passam alguém aqui, que eu tenho notícia sobre capina, é no final do ano, quando as pessoas vêm, tocam a campainha pedindo uma caixinha de Natal, uma ajuda, que aí você vê que tem algum apreço sobre isso. No geral, é do jeito que você pode ver por aqui. Além do mato, a falta de coleta de lixo na região é algo que facilmente consegue ser observado. Se você percebeu, o lado direito da rua Duque de Caxias, que dá sentido à unidade do quartel, está completamente tomada de mato. E como ela está, ou seja, abandonada, os moradores e outras pessoas depositam entulho e lixo desse lado, o que dá, ou seja, proliferação de ratos e roedores aqui na rua. Os problemas da região são inúmeros. Inclusive, um vazamento da Águas do Imperador preocupou aos moradores. Uma equipe da concessionária veio ao local 24 horas após a denúncia e resolveu o vazamento de água. O problema é que durante o procedimento, parte do asfalto foi danificado e a concessionária se pronunciou, dizendo que até quarta-feira resolveria um novo problema. Fizeram aqui, na verdade, um reparo, mas o reparo que fizeram aqui, na minha opinião, é amador. Tinham 6 pessoas aqui, um caminhão com um pó de pedra. Eles sanaram o vazamento da água, parece que a terra ainda está um pouco úmida ali, talvez tenha algum vazamento ainda, mas resolver a questão, não. E você vê que implicou toda a parte de entrada aqui do meu portão, ele está, o piso está danificado, inclusive ali. Então, ou seja, eu não entendi o serviço como entregue. Na rua ainda há um outro buraco que, de acordo com Leandro, já está aberto há aproximadamente 5 anos. Você imagina quem tem um pouco menos de prestígio ou de privilégio, que precisa, na verdade, circular aqui como um morador que mora numa comunidade um pouco mais acima aqui, os próprios motoboys, transitar aqui à noite com água, aqui chovendo, um acidente aqui está anunciado. Outro problema apontado por Leandro é a iluminação pública. Para o morador, a falta de iluminação pode prejudicar na mobilidade urbana, dificultar a locomoção de pedestres, ciclistas e motoristas e tornando o trânsito mais lento e perigoso. Eu ficaria com medo de minha mãe e minha irmã circular aqui na rua durante a noite, algo que elas não fazem. No final da rua você pode constatar, se você vier um pouco mais à noite, que 200 metros pelo menos da rua está apagado, está sem energia elétrica, né? As luzes estão queimadas ou os fios estão danificados. A Rua Duque de Caxias, que é o patrono do Exército, que dá nome, inclusive, ao nosso Exército e o batalhão que fica aqui em cima, ele é uma rua que você tem na entrada dela uma unidade da Prefeitura, que é uma garagem com viaturas, tem uma unidade de reparo de iluminação, curioso, e ao final da rua, na própria unidade do batalhão, você tem secretarias da Prefeitura que frequentam ali. Espero que essa mensagem possa chegar às autoridades e que a gente tenha uma resposta. Vamos então agora saber como fica o tempo na nossa área de cobertura. A sexta-feira em Nova Friburgo será de céu com muitas nuvens, sem possibilidade de chuva. A temperatura ficará estável, com mínima de 13 e máxima de 26 graus. Em Teresópolis, a previsão também é de céu com poucas nuvens, sem chuva. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 26 graus. Em Petrópolis, a situação é parecida. Céu encoberto, sem possibilidade de chuva. A temperatura também está com poucas nuvens, sem chuva. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 26 graus. Em Petrópolis, a situação é parecida. Céu encoberto, sem possibilidade de chuva. A temperatura também está estável, com mínima de 13 e máxima de 28 graus. Em Paraíba do Sul, a sexta-feira será de céu encoberto, sem possibilidade de chuva. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 31 graus. Em Pátio do Alferes, a situação é parecida. Céu com muitas nuvens, sem chuva. E por lá deve fazer calor.
porque as temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 32 graus. Três Rios já amanhece com céu encoberto. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 32 graus. Já os ventos serão fracos nessas cidades citadas aqui na previsão do tempo e que integram parte do interior do estado do Rio de Janeiro. Mas é sempre bom lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 93 ou com a Defesa Civil no número 99. Gente, vamos saber como é que fica o final de semana, né? Na nossa agenda cultural. Exatamente. A programação de hoje inicia com os cantores Caio Lucas e Lucas Melo na Calçada da Fama, em Itaipava, a partir de 11 horas da noite no sábado. Os ingressos podem ser comprados no site simpla.com.br. Já no Texas, no sábado, terá Nosso Sentimento e convidados a partir de 9 horas da noite. No domingo, terá Puro Pecado, DJ Veriato, DTH e o Grupo Resenha a partir de 6 horas da tarde. A cerveja é liberada até 7 horas da noite. Para quem quer se programar, no dia 4 de junho, às 3 horas da tarde, no Teatro Santa Cecília, também em Petrópolis, será realizada a peça Vandinha, em homenagem à série. Os ingressos podem ser comprados no site ingressodigital.com. Na Casa Stefan Zweig, no sábado, vai ter música com Magnani Groove a partir de 11 horas da manhã. A entrada é franca, mas os lugares são limitados. As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp DDD 24 992 566 532. O espaço fica na Rua Gonçalves Dias, número 34, em Petrópolis. Em comemoração ao Mês das Mães, vai ser realizado o bazar que contará com decoração, arte em tecido, cerâmica, maquiagem e, claro, que não poderia faltar também as comidas. O evento acontecerá na Rua Locarno, número 275, no Morém. E está quase chegando a tão esperada edição do Samba Itaipava. Os ingressos para curtir os shows de Belo, Sorriso Maroto e Amsterdã já estão à venda pelo site bilheteriadigital.com.br. O evento acontece no dia 3 de junho no Parque de Exposições de Itaipava, com abertura dos portões às 8 horas da noite. No Centro Cultural Sesc Quitandinha será realizado no sábado às 11 horas da manhã uma oficina de pintura e desenho. O tema do evento é monotipia, que é uma técnica de impressão que envolve a criação de imagens únicas por meio de gravuras e traços. Hoje às 6 horas da noite acontece o vôlei do time feminino de Pati do Alferes contra o time Medicina de Vassouras no Ginásio Esportivo Municipal. Em Teresópolis, a programação está recheada. No sábado, de 9 horas da manhã às 2 horas da tarde, vai acontecer a feira de adoção de cães na Praça Baltazar da Silveira. No mesmo local, mas no domingo, acontece um evento musical às 3 horas da tarde. Já no Espaço Cultural Ígeno, é realizado até domingo a feira de artesanato de 10 horas da manhã às 7 horas da noite. Já na Casa de Cultura Adolfo Bloch, será realizado no sábado a Cultura de Raiz, em homenagem ao Mês do Trabalhador. Em Nova Friburgo está acontecendo até domingo o Agro Music Festival. O evento de entrada franca conta com várias atrações musicais, entre eles os Piratas, Maísa Lima e Alan Correia. Já no Cinemax está em cartaz os filmes A Morte do Demônio, A Ascensão, Guardiões da Galáxia 3, Cavaleiros do Zodíaco, Super Mario Bros. E A Morte do Demônio. Os ingressos podem ser comprados no site cinemax.com.br. A nossa agenda cultural fica por aqui. Uma ótima programação a todos. Vamos lá. E olha só, gente, só para complementar, até domingo a Festa Literária de Correias, né? Está acontecendo, já está em andamento, em Petrópolis, né? O evento é um evento cultural, é voltado para a literatura e terá apresentação musical, oficinas, palestras e muito mais. Confiram, vão até lá. A gente hoje fica por aqui, mas segunda-feira, 7h30, a gente tá de volta ao vivo com muita informação, gente. E lembrando que amanhã exatamente tem o nosso jornal Resumo da Semana, fique ligado. Mas segunda-feira a gente tá ao vivo às 7h30 e eu espero você. Tchau, gente. Tchau, gente.
TVC, a TV do Correio da Manhã.